Bom, obrigado pelo prestígio, tá? CloudToGo está patrocinando esse ano aí o Secops e nós gostaríamos de falar sobre um tema que está na ponta, né? Está acontecendo. A questão da inteligência artificial está impactando aí todas as áreas de negócios, empregos, processos, mas nós entendemos que a questão da cibersegurança e da governança tem um apelo muito forte. Só que um dos pontos que me apaixonou quando eu comecei a estudar IA dentro das plataformas de cloud computing que nós representamos, são os conceitos de IA responsável. Então, gostaria de mencionar aqui para vocês uma análise, né? E mostrar um pouco do caminho que a CloudToGo está seguindo com desenvolvimentos internos, mas também com desenvolvimentos com clientes, tá, pessoal? Bom, um pouco sobre a CloudToGo. CloudToGo é uma empresa do grupo NGX. Ela é focada em jornada para computação em nuvem, mas mais do que isso. Esse é um primeiro passo para a transformação digital do nosso cliente, certo? Então, nós produzimos conteúdo, produzimos software, serviços, uma capacidade de propriedade intelectual para poder apoiar nesse processo, tanto de adoção da nuvem, como modificação, modernização de aplicações e uma jornada analítica de dados. Eu tive a possibilidade de trabalhar no Gartner e lá eu aprendi que no centro da transformação digital está a inteligência, estão os dados. E a gente não consegue ter inteligência se a gente não tiver um bom tratamento desses dados. Bom, a CloudToGo faz parte do grupo NGX, quase 80 pessoas. Isso aqui é uma foto num evento aqui na frente, inclusive, no Tecnopuc, né? Nós estamos com colaboradores aí de todo o Brasil. Desde a época da pandemia, nós passamos a contratar remoto, certo? O que facilita para a captação de talentos. E particularmente para nós na CloudToGo, aqui a gente tem uma parceria muito forte com a PUC, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que nos ajuda a captar muitos talentos. Entrando para o tema, pessoal, IA responsável, impactos e desafios entre governança e cibersegurança. Compartilhar com vocês, talvez alguns de vocês já conheçam, mas a Microsoft teve uma iniciativa de inteligência artificial, um experimento de uma IA que se tornou racista, né? Foi bloqueada horas depois de entrar em operação no Twitter, em 2016. Então, ela foi projetada para seguir o exemplo de um outro experimento que a Microsoft estava tocando na Ásia, na China, e que estava tendo muito sucesso entre adolescentes. Era um chatbot que, pelo Twitter, o adolescente poderia conversar, e ali era para ser uma questão de entretenimento. O problema é que essa IA, apesar de ter sido testada, apesar de ter sido validada, passado por um processo de desenvolvimento de software seguro, ela aprendia com as conversas. Só que nem sempre quem conversa tem um intuito benigno, né? Caiu na mão de alguns adolescentes ou adultos maliciosos e em 24 horas ela teve que ser desativada. Então, falando um pouco do processo de aprendizado, né, com a TAI, foi criada para ficar mais inteligente conforme ela mais conversava com interlocutores no Twitter. Até aí tudo bem. Porém, essa funcionalidade ela habilitou uma manipulação. Alguns grupos minoritários racistas entenderam que eles podiam treinar a IA para repetir manifestos racistas, pró-nazistas, antissemitas e assim por diante. Então, eles passaram a manipular o treinamento. O resultado de tweets amigáveis passou a trabalhar aí mensagens com pronazismo, supremacia branca, insultos raciais extremos e até assédio sexual. Por que eu estou colocando essa experiência? Da Microsoft, em 2016, para a gente ter uma noção, primeiro, do porquê a gente precisa trabalhar guardrails e limites e usar uma plataforma de IA responsável, mas também a gente pensar, a gente não pode pegar qualquer plataforma, a gente não pode pegar qualquer aplicação, a gente não pode desenvolver como se fosse um script ou uma automação. Exige muito cuidado, né? Então, a Microsoft entendeu que houveram falhas nos filtros de segurança, apesar dela ter tentado antecipar várias dessas falhas. Mesmo depois de tentar consertar, botaram no ar novamente, mas ela rapidamente
começou a disparar spams e fazer uma série de ações maliciosas, então foi desativado de forma definitiva. Virou, na verdade, uma referência de aprendizado. E aí a Microsoft começou a trabalhar não só com o caso de aprendizado dela, mas existem outros casos que não dá tempo da gente mencionar aqui, da inteligência artificial tomar decisões baseadas em questões de racismo, né? Ou seja, não respeitar a questão da isonomia, inclusividade e assim por diante. Então, a gente já começa a entender o porquê, pessoal, que é importante nós trabalharmos com conceitos de responsabilidade de IA. Agora, vamos fazer uma análise aqui do caso Thomson Reuters versus Ross. Aqui a gente está falando já de um litígio, certo? E esse foi marcante, né? A empresa de advocacia Thomson Reuters, né, acusou a startup Ross de usar head notes de um boletim informativo da própria Thomson Reuters para treinar o modelo da Ross para poder concorrer com a Thomson Reuters. Ou seja, ela competia com a própria Westlaw, que era um produto, um entregável da Thomson Reuters. Eles detectaram isso. E eles entenderam que aquele modelo estava sendo treinado com esses head notes. Então, o juiz federal assumiu que não era um uso justo, né? Não era fair use. Sobretudo porque era de uso comercial, não transformativo, né? Com potencial de afetar tanto o mercado de pesquisa jurídica quanto o mercado derivado de dados para treinamento de IA. Então, aqui, a Ross, essa startup, sofreu uma invertida, né? E a decisão ganhou destaque por ser uma das primeiras grandes decisões dos Estados Unidos sobre copyright, né, e treinamento de IA. A Ross sucumbiu, ela fechou as portas porque ela não conseguiu aguentar o ônus financeiro decorrente desse processo. E aqui, por que a gente chama atenção? Isso está se repetindo, pessoal, né? Está se repetindo. E a gente, se usa IA dentro de casa, tem uma dimensão, mas se a gente utiliza projetos de inteligência artificial na nossa empresa, qual é o risco da empresa ser acionada judicialmente por estar usando dados indevidos, por exemplo? Existe isso. E aqui a Andrea Bartz, uma famosa autora americana, ela entrou num caso contra a Anthropic. A tão famosa Anthropic, né, do Claude, foi a primeira grande linha divisória de mérito nos Estados Unidos, né? O juiz, ele entendeu pelas evidências que a Anthropic estava testando seu modelo e treinando seu modelo com cópias adquiridas de forma legítima dos livros da Bartz, mas também encontrou na web repositórios de cópias piratas. E com isso a Anthropic conseguiu treinar de uma maneira muito acelerada, tendo acesso a toda a bibliografia. Em função disso, a Anthropic fechou um acordo de 1,5 bilhões de dólares para pagar para essa autora, especificamente pelo uso não autorizado das cópias piratas dos livros dela. Pessoal, aí vocês pensem, puxa, isso está acontecendo já em processos legais nos Estados Unidos. A gente sabe que a tendência começa lá e pode chegar até aqui. Isso pode ter um efeito dominó, né? Puxa, vamos buscar uma brecha para processar a Meta, para processar a Microsoft, para processar o Google, ou daqui a pouco as empresas de vocês, se vocês tiverem projetos muito auspiciosos em relação à IA, vocês têm que tomar o cuidado para que isso não possa virar uma ferramenta jurídica contra. Por isso, a questão da responsabilidade. Não preciso nem falar, né? Vocês devem ter visto uma série de vídeos com personagens icônicos da Disney, da Universal, da Warner, né? Usando o Midjourney. Então, a Disney e a Universal estão processando a empresa de inteligência artificial Midjourney por causa do gerador de imagens, né? E esses dois estúdios afirmam que a ferramenta Midjourney faz inúmeras cópias de personagens famosos. Isso caracteriza um problema de licenciamento, né, de copyright, direitos reservados. A Warner também entrou no processo. Então, vocês imaginem, né, o estrago que ela vai causar, né, nessa startup. A gente tem que pensar, por essas e outras, pessoal, em uma plataforma que possa trabalhar a responsabilidade no core, como padrão zero. E a plataforma de IA responsável, eu acredito que ela seja, sim, necessária como uma linha de base. Você já começa
adotando uma plataforma que vai ter filtros com padrões éticos, morais, com questões que possam garantir que você não seja futuramente processado ou não esteja trabalhando dados ilegítimos ou não esteja produzindo conteúdo racista, né, conteúdo ofensivo, enfim. Mas não é o suficiente. E aí eu gosto muito de bater na tecla que muitas das premissas que a gente já deveria ter trabalhado no nosso backlog anos passados, está aqui me olhando o pessoal de governança, sabe, né? Que está trabalhando no projeto da ISO, né? Governança, pessoal, não é algo que a gente pode mais empurrar com a barriga, né? Tem algumas pessoas aqui responsáveis por governança nas suas empresas. A governança ela é necessária para uma garantia de que a gente possa escalar com tranquilidade. Então, deve ser complementado com governança. Escolher uma plataforma de IA responsável, né? Mas completar com governança e com cibersegurança adaptada a esse novo modelo de negócios e essas novas superfícies de ataque. Guardrails nativos reduzem risco no ponto mais exposto do sistema. Perfeito. Então, vou comentar sobre a Microsoft depois. A gente pode ter linhas de segurança nativas para proteger contra a injeção de prompts, por exemplo, né? Mas não governam sozinhos dados. Então, a gente começa a pensar aqui, quem se preparou para a LGPD? Quem se preparou para a LGPD teve que trabalhar a governança de dados. Quem tem governança de dados tem processos de análise, qualidade e curadoria de dados. Tem identificação, linhagem de dados, consegue detectar dados privados, públicos, sensíveis, confidenciais, pessoais. Quem não trabalhou isso não tem um dos principais requisitos para poder produzir uma solução de IA com segurança. Existe um ataque mapeado que se chama data poisoning, ou seja, envenenamento de dados. Então, você treina um modelo de IA com dados envenenados, dados nocivos. Veja um exemplo da TAI. O resultado é nocivo. E o seu melhor papel é virar padrão mínimo técnico, política codificada, para a gente usar uma plataforma auditável para a governança. Ou seja, por isso que nós recomendamos plataformas de IA responsáveis, pessoal. E aqui eu chamo a atenção para algumas com as quais a gente trabalha, né? Eu diria as principais. Isso aqui é um exemplo do que a AWS tem em termos de proteção já na sua plataforma para produção de agentes de IA, do que o Google tem, do que a Microsoft tem, a OpenAI também tem, a Anthropic também tem, mas são funcionalidades diferentes, são abordagens diferentes. Ou seja, nós temos que trabalhar na engenharia de software um velho conceito conhecido na governança e na cibersegurança. SDL, Software Development Life Cycle. Desenhar a aplicação e a gente tem que pensar em segurança no design, na concepção, no desenho. Segurança começa ali, no planejamento. Eu vou pegar um exemplo da Microsoft. Imparcialidade é um princípio, os sistemas de IA devem tratar todas as pessoas de uma forma equalitária, imparcial, sem discriminação. Confiabilidade e segurança, a gente tem que confiar que a gente vai rodar e tem resiliência, tem continuidade de negócio. Privacidade, sistemas de IA devem ser seguros e respeitar os dados privados. Então, existe essa preocupação por parte da Microsoft. Inclusividade, devem capacitar todos, envolver todas as pessoas, independente de suas origens, sem discriminação também. Transparência. O modelo, a aplicação, ela tem que ter explicabilidade, pessoal. Se houver algum erro, a gente tem que conseguir explicar como é que esse erro aconteceu. Na faculdade eu estou vendo, voltando a fazer mestrado na URGS, sobre inteligência artificial, a importância da explicabilidade. Aquelas soluções caixas pretas, elas não servem mais. Como é que tu vai te defender judicialmente de uma solução caixa preta? Tu tem que conseguir explicar o que teu software está produzindo de output. E responsabilidade, imputabilidade, isso significa o seguinte, quem treinou essa IA? Quem fez os códigos? Quem escolheu os dados? Quem trabalhou a transformação de dados? Quem fez a curadoria de dados? Quem trocou os modelos? Quem fez updates no software? Tudo isso você tem que conseguir rastrear e auditar, certo?
E aí existe, para variar, né, Gustavo, uma matriz de responsabilidades compartilhadas, né, onde nós entendemos, dentro da plataforma Microsoft, se você for produzir por conta uma solução de IA, você é responsável por todos esses itens. Agora, se você adquirir uma solução SaaS como Copilot, ou produzir em cima da plataforma homologada Microsoft, você já conta com camadas de segurança de responsabilidade da própria Microsoft. Só que o gap é muito grande. O que vocês têm que fazer, o que o cliente tem que fazer? Além da plataforma de IA responsável, ser um primeiro passo, escolher uma plataforma onde a segurança por design, a facilidade por governança, observabilidade, conceitos de IA responsável já estejam intrínsecos, inclusos. Esse é o passo zero. Depois eu colocaria em ordem de prioridade prontidão e conformidade com segurança. E aí eu pergunto, como é que está a cibersegurança de vocês? Segurança se fala há muitos anos. Permissões, controle de acesso. Como é que a gente vai colocar uma IA como assistente do nosso colaborador se a gente não sabe se aquele colaborador tem acesso a dados confidenciais do RH, por exemplo? Ou será que o sistema de permissionamento é falho? A gente faz auditorias sobre o sistema de permissionamento, simples controle de acesso, Role-Based Access Control. Temos. Isso é backlog, isso aí já deveria estar pronto, ter sido feito. Mas a grande verdade é que em muitos ambientes há carência sobre essa camada de segurança. Tá? E eu falo também da gestão de identidade, SDL, Software Development Lifecycle, rede e assim por diante. Governança de dados, como eu comentei. Para trabalhar bons painéis, por exemplo, de inteligência de negócios, a gente precisa de dados de qualidade. Só que existe um nível de maturidade aí. Então, esse também é um requisito, pessoal. Existe o lema garbage in, garbage out. Se entra dado lixo, o resultado da IA vai ser lixo. Né? Observabilidade, monitoramento de uso, performance e riscos. Detecção de ameaças, resposta a incidentes, também voltado à cibersegurança, né? E, por fim, testes de segurança e busca de conformidade. A ISO 43001, ela está aí, já com recomendações em relação à segurança de inteligência artificial. A Cloud2Go está numa rota para buscar essa certificação ISO também, né? E a ideia é que um dos nossos colaboradores possa se tornar, da área de governança, um auditor ISO, para que a gente possa, então, ajudar clientes nesse processo. Bom, falando um pouco sobre Software Development Lifecycle, né? A recomendação da Microsoft, existem alguns links que eu coloquei aqui à disposição no slide, que mostram processos para que vocês planejem agentes de IA e possam já, de antemão, trabalhar questões de responsabilidade, governança e segurança e preparo do ambiente para que a gente possa produzir uma solução lá no final que seja consistente, certo? Então, existe essa plataforma Microsoft Foundry, vocês vão ouvir aqui uma apresentação, peço desculpas, vai ser em inglês, né? Não deu tempo de dublar, né? Depois eu vou, em outro momento, tentar dublar, mas são 2 minutos, tá? Onde vocês vão entender por cima como funciona essa plataforma de desenvolvimento de agentes de IA, né? Dentro da Microsoft. Progress isn't about keeping up. Ouvindo bem? It's about what you create and how far you can take it. The next era of AI belongs to builders. Microsoft Foundry is the platform for developers to build. From single agents to task forces of agents in production, it's flexible, modular, and cross-cloud. It's a broad, open, interoperable foundation to create and scale trustworthy AI apps and agents. Here, builders access the widest selection of models on any cloud. OpenAI, Claude, Mistral AI, Llama, Cohere, and beyond. You can benchmark, route, and optimize model performance in real time. And with Foundry IQ, your agents seamlessly connect to your business context from Files, M365, Fabric IQ, and the web, all grounded securely with user permissions and enterprise controls. Foundry enables agents to act with over 1,400 tools,
providing rich integrations with users and your work. Deploy your agents directly into Teams and Copilot and extend their capability with custom tools and workflows across your application and business systems. Microsoft Foundry delivers developers a centralized control plane for fleet-wide observability, security, and control at cloud scale, so you can monitor, protect, and improve every agent with confidence. With real-time tracing, evaluations, and alerts, plus continuous defense powered by Microsoft Security. Run anywhere, from the cloud to the edge, on infrastructure purpose-built for AI. It's an open cross-cloud platform, a production line for building the next generation of AI apps and agents. Microsoft Foundry, the AI app and agent factory. Eu acho que resume bem, né? Uma plataforma para que a gente possa desenvolver uma fábrica de agentes dentro da corporação, seguindo princípios de governança, de observabilidade, de segurança e assim por diante. Motivo pelo qual, né, o time de desenvolvimento da Cloud2Go está aqui. A gente tem algumas apresentações sobre o Microsoft Foundry para clientes, né? E a gente vê a importância. Aqui um slide que fala sobre as 10 top vulnerabilidades reconhecidas pela OWASP em aplicações Large Language Models, tá? A comunidade Microsoft já produziu um material bem interessante, um vídeo, com alguns desenvolvedores assistir esse vídeo, e eles levam uma série de referências e boas práticas de desenvolvimento de soluções, né, utilizando plataforma Microsoft, para que a gente possa evitar essas vulnerabilidades, cada uma das vulnerabilidades. Então, como eu comento, quem for desenvolver o agente de IA tem que ter a instrução necessária para fazer, por design, os conceitos de segurança serem implementados. Por fim, como a Cloud2Go pode ajudar vocês, pessoal? Nós temos uma série de serviços profissionais e serviços gerenciados que objetivam justamente ajudar e apoiar nessa questão de governança e até desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. O AI Adoption Assessment, que inclui aí um assessment de riscos, é justamente para quem quer começar a trabalhar um projeto de AI e não tem ideia de por onde começar, certo? O AI Adoption Project é já para trabalhar um projeto para produção, de fato, né? Com resultados de negócios bem definidos. Machine Learning Operations as a Service, para aquele cliente que já tem uma fábrica de agentes, ele precisa manter aquilo e trabalhar uma dinâmica de governança. O AI Adoption for Business, para que vocês possam levar para as áreas de negócio não só conhecimento, mas um processo de despertar a inovação e a mudança no comportamento. Ou seja, a gente fala em gestão de projetos, change management. A gente tem que trabalhar a cultura das pessoas também. Muitos projetos de TI a gente foca no técnico e esquece das pessoas. E o Data Engineering Assessment, Data Engineering Project, para trabalhar a governança de dados. É um requisito fundamental para que a gente possa ter uma qualidade no final dessa solução. Pessoal, conheçam os nossos cases, especificamente ali o primeiro, um case de inteligência artificial, um case internacional com o Mundial SA, né? Conversem com o nosso time comercial, o Gustavo está por aqui, a Andressa está por aqui, o André está por aqui. E agradecemos muito aí o prestígio de vocês, tá bom?